Olá, minha turma! Como vocês estão? Continuam tranquilos e preparados para essa semana de atividades avaliativas? Tenho certeza que sim. Turminha, hoje nós vamos fazer revisão sobre o conteúdo de ciências. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque é um tema muito legal. Nós vamos falar sobre os seres vivos e as suas características. Nós vamos falar sobre os fatores do ambiente. Lembra que nós vimos que algumas coisas do ambiente são seres vivos e outras coisas são fatores do ambiente, como a água, a luz do sol, o calor do sol, e tudo isso junto forma um ecossistema. E vamos falar também sobre a diversidade de seres vivos e os ambientes em que eles vivem, os seus ambientes, adaptações e tudo mais. Como a tia não sabe desenhar muito bem, não, vou colocar algumas imagens enquanto a tia explica, tá bom? Que aí fica mais fácil para a gente poder entender. Então, turma, nós estudamos sobre os seres vivos e vimos que os seres vivos são as plantas, os animais e os seres humanos, não é isso? Seres vivos são aqueles que precisam respirar, precisam se alimentar, eles reproduzem, passam pelo ciclo vital e tem outras características também. Lembram do ciclo vital? Que é quando o ser vivo, desde quando ele nasce até o momento que ele morre. Por exemplo, essa tartaruguinha, ela passa por esse ciclo vital. É o ovo, né? Nasce a tartaruguinha bebê, a tartaruguinha cresce, fica adulta, reproduz, faz os ovinhos de novo e depois morre. Esse é o ciclo vital, é desde quando o ser vivo nasce até o momento em que ele morre. Nós vimos também sobre a metamorfose, que é um processo de transformação pelo qual alguns seres vivos passam. Olha o exemplo do sapinho. Lembra que nós vimos? O sapinho era ovinho, nasceu, virou tipo uma larvinha, depois cresceu, virou um girino, um sapo um pouco maior, com características diferentes, um sapo adulto que depois reproduziu de novo. Mas observem que o sapo ele passa por mudanças que ele fica bem diferente ao longo dessas fases. E é isso a metamorfose. Alguns seres vivos passam pela metamorfose, que são essas mudanças muito diferentes, sabe? Que fica ao longo da vida, ao longo desse ciclo vital. Tipo a borboleta e alguns outros animais que nós estudamos. Outra característica que nós vemos sobre os seres vivos é que eles se reproduzem. Os seres vivos, eles têm a capacidade de gerar outros seres vivos. As plantas, os animais, os seres humanos, eles conseguem reproduzir, fazer mais deles mesmos. E também, eles precisam se alimentar, né? Nós vimos que os seres vivos também têm como característica a necessidade de se alimentar, eles precisam comer. As plantas, os animais, os seres humanos precisam ser alimentados para poder viver e viver bem. Então, nós vimos que os seres vivos são as plantas, os animais e as pessoas, e nós vimos algumas outras características desse ambiente, que é formado por seres vivos e por fatores do ambiente. Lembra disso? Nós podemos usar como exemplo essa imagem desses animais numa lagoa. Fatores do ambiente é tudo aquilo que não está vivo, mas os seres vivos precisam, como o ar, a água, a luz do sol, o calor do sol. Tudo que não está vivo, que não é ser vivo, mas que faz parte desse ambiente. E aí nós vimos que o conjunto de fatores do ambiente e seres vivos, eles formam o ecossistema. Que ecossistema é essa mistura de seres vivos, como as plantas, os animais e as pessoas, e dos seres não vivos, a luz do sol, a água, o calor do sol. E vimos também sobre algumas outras características de os seres vivos. Por exemplo, os animais e as plantas e as pessoas que precisam se adaptar para viver em algum ambiente.
Vimos que existem animais que vivem nas florestas, animais que vivem em lugares gelados, animais que vivem em lugares muito quentes, animais que vivem na água. E nós estudamos que esses animais têm características próprias para esses lugares, como os ursos polares, que têm muita gordura e muito pelo para suportar o frio dos lugares gelados em que vivem. Ou então os peixes. Eles são feitos para respirar e se locomover debaixo d'água, não é isso? Então, vimos que esses animais têm características que foram adaptadas para os locais onde vivem. Os ursos polares, que têm muita gordura e muito pelo para suportar o frio intenso das geleiras onde vivem. Os peixes, que têm capacidade de respirar e se locomover debaixo d'água. E os animais que vivem em lugares também muito quentes. Então, são características feitas para viverem em certos ambientes. Assim, com imagens fica bem melhor, né? Então, turminha, essa foi a nossa revisão do conteúdo de ciências. Espero que todos vocês tenham entendido direitinho, mas se não tiver entendido, se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode pedir ajuda, pode perguntar, que a tia tá aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, boa sorte na atividade avaliativa de ciências e eu tô aqui.